Marcos, capítulo de número 10, a gente vai ler do verso 32 a 34. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Feche seus olhos, curve sua frente e ore comigo. Sua fronte e ore comigo mais uma vez. Senhor da glória, que privilégio temos nós de poder abrir a Tua palavra e lê-la em nossa língua, e lê-la, ó Deus, no vernáculo, no português, de um modo que possamos entender diretamente a Tua voz, o que o Senhor quer nos transmitir, Senhor, na Tua palavra. Eu te peço que o Senhor nos ajude agora, abra os nossos corações, nos ajude a entender e a principalmente a aplicar isso em nossas vidas, para que essa mensagem seja frutífera, Senhor, para que essa mensagem seja transformadora em nossas vidas, para que sejamos cada vez mais parecidos contigo, parecidos com o Senhor, não com o homem, não, ó Deus, com o meu semelhante, mas contigo, Senhor, pois Tu és perfeito, Tu és maravilhoso, Tu não desaponta ninguém. Então, ó Deus Santo, permanece conosco, dai-nos a liberdade necessária pelo Espírito Santo, para assim ministrar a Tua palavra e nos tornarmos mais crentes em Tu. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, todos nós digamos amém. Amados irmãos, quando temos algo muito importante a dizer, é comum repetir mais de uma vez a mensagem. Dizem que o segredo dos grandes mestres é a repetição. A repetição. Nosso Senhor é um mestre por excelência. Ele tinha uma mensagem tão importante para os seus discípulos e para o mundo inteiro, que ele a repete por 3 vezes. Ele o fez em Marcos, capítulo 8, versículo 31. Ele o fez em Marcos 9, verso 31. E agora, no texto que acabamos de ler. Ele ainda está a caminho de Jerusalém. Ele saiu lá de Cesareia de Filipe, passou pela Galileia, passando pela Judéia, está a caminho de Jerusalém. E nesse caminho de Jerusalém a Jerusalém, ele chama os discípulos à parte e começa a revelar o que está para acontecer. Não era uma adivinhação. Jesus não estava fazendo uma adivinhação. Jesus estava fazendo uma revelação das coisas que deviam acontecer com ele. Um detalhe importante é que nas mensagens anteriores, nosso Senhor não traz minúcias, detalhes do que o espera em Jerusalém. Mas desta vez ele não poupa palavras. Ele revela detalhes
detalhes preciosos do que vai lhe ocorrer em Jerusalém. Ele começa dizendo que será entregue. Pastor, entregue por quem? Preste atenção. Esse termo será entregue é o que os teólogos chamam de passivo divino. Anote esse termo, passivo divino. Ou seja, é uma ação secreta de Deus, na qual ele não revela o seu nome, agindo por trás daquela ação. Então, quando Jesus diz que ele será entregue pelo próprio Deus ao que vai lhe acontecer em Jerusalém. Este sofrimento de Cristo, ele é conhecido popularmente como a paixão de Cristo. Já ouviu falar? A paixão de Cristo. E esta paixão, ela é melhor compreendida quando a gente apresenta ela em cenas. Quando a gente estuda ela em cenas diferentes. Por exemplo, veja a cena número 1. Ele diz que será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. E aqui eu preciso que você venha comigo ao capítulo número 14 de Marcos, porque do 14, 15 a 16, nós vamos ver alguns versículos. Então, na primeira cena, Jesus está sendo entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Veja comigo o verso de número 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Antes disso, Jesus tinha sido traído por Judas, nos versículos anteriores. E na ocasião da traição, ele foi preso. E agora ele foi entregue, conforme revelado em Marcos capítulo 10, ele está sendo entregue nas mãos dos principais sacerdotes e dos escribas, conforme revelado. Cena número 2. No capítulo 10, ele disse que eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Então veja no capítulo 14, o verso 63, que diz: o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Vão condená-lo e entregá-lo aos gentios. Agora veja o capítulo 15, versículo 1. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Esta é a segunda cena. Eles tinham perguntado se Jesus era o Cristo, e nosso Senhor respondeu que sim. Por essa razão, o acusaram de blasfêmia e o julgaram réu de morte e o entregaram aos romanos, porque eles mesmos não podiam executar pena de morte sobre ninguém. Eles mesmos não podiam, só os romanos. Terceira cena, vão zombar dele. Zombar dele. Capítulo 15, verso de número 29 a 33. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? Que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados,
o insultavam. Só até aí. O insultavam. Todos que estavam, veja, diante da cruz, zombavam de nosso Senhor crucificado. Escarneciam da sua dor e da sua impotência para descer da cruz e salvar a si mesmo naquele instante. Cena número 4, Jesus disse: vão cuspir nele, vão cuspir no Filho do Homem. Veja o 14, capítulo 14, verso de número 65. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. No capítulo 15, versículo 19, diz assim também: batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Observe, aqui, além das cuspidas, o que é algo terrivelmente ultrajante, horroroso, desonroso, eles também batiam nele, batiam e ainda encenavam uma falsa adoração para humilhá-lo ainda mais. Para humilhá-lo ainda mais. Honestamente, irmãos, eu não sei o que doía mais no coração de Cristo. Se as pancadas e cuspidas injustas que ele estava recebendo, ou se a falsa adoração encenada. Cena de número 5, ele disse: vão açoitá-lo. Veja o capítulo 15, versículos número 15, por favor. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Ele foi açoitado injustamente. Cena de número 6. Vão matá-lo. No capítulo 15, versículo número 37, diz que: mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Perceba, depois de toda essa humilhação, sofrimentos físicos, sofrimento espiritual, eles conseguiram o que tanto queriam, que era matar o nosso Senhor. Era isso que os fariseus e os escribas e os herodianos vinham tramando lá desde o capítulo 3 de Marcos. Ou seja, há muito tempo que eles vinham maquinando esse assassinato. E aqui está a cena profetizada pelo próprio Cristo no capítulo 10, que eles conseguiram matá-lo. Entretanto, há uma última cena, e com toda reverência, julgo eu ser a mais importante de todas, que é a cena de número 7, que depois de 3 dias, ele ressuscitará. Então, no capítulo de número 16 de Marcos, versos de número 1 e 2, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizados. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Então veja, homens maus e perversos acreditaram piamente que venceram, que conseguiram matar
o rei dos judeus. Todavia, não estava profetizado apenas que ele morreria. Estava profetizado também que ele ressuscitaria ao terceiro dia, que a morte não o deteria debaixo de seus grilhões. Os discípulos deviam conhecer, sim, do sofrimento de nosso Senhor, mas eles deviam conhecer principalmente da ressurreição de nosso Senhor. O foco dos discípulos devia estar voltado para a última cena. A última cena, que era a cena da ressurreição de nosso Senhor. De que ele disse que voltaria. Que depois de 3 dias o túmulo estaria vazio. Que ele voltaria da morte para a vida. E foi isso que aconteceu, conforme o capítulo 16. Ele venceu a morte e com ele, pela fé, todo crente também a venceu. Pela fé. O apóstolo Paulo chega a afirmar que juntamente com ele, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em outras palavras, tudo que se faz verdade em relação a Cristo, se faz verdade em relação a nós também, que cremos em seu nome. Se faz verdade em relação a todo crente, ou seja, a vitória de Cristo é a nossa vitória também, ao ponto de que em Cristo nós somos considerados, somos chamados de mais que vencedores. Porque na última cena da sua paixão, ele estaria ressuscitado para a honra e glória do nome de Deus. Esta, na verdade, era a cena que os discípulos não podiam deixar de lado um só momento. Um só momento. Não podiam perder a cena da ressurreição de vista. Porque ele disse que iria ressuscitar dos mortos e voltaria para eles novamente. E assim aconteceu. Pois bem, meus irmãos, toda essa revelação da paixão de Cristo, toda essa revelação aponta para algumas verdades gerais. Quais são as verdades gerais para as quais a paixão de Cristo aponta diretamente? 3 verdades gerais. Em primeiro lugar, a primeira grande verdade, a gravidade do nosso pecado. A gravidade do nosso pecado. Preste atenção. Os horrores da morte de Cristo, o que nós acabamos de ver aqui, cena por cena, esses horrores apontam para o grau de ofensividade do nosso pecado contra Deus e contra a sua santidade. Somente um sacrifício deste tamanho pagaria o preço do nosso pecado diante de Deus. Porque o que Adão fez, irmãos, com Deus no Jardim do Éden foi terrivelmente assintoso. O que Adão fez foi desmoralizante, foi desonroso, infiel, injusto. O que Adão fez com Deus foi grave. O pecado foi um tapa na face de Deus. Isso foi gravíssimo. E junto com ele, Paulo vai dizer, toda a raça humana se fez culpada dessa ofensividade. Nos tornamos, por ser herdeiros de Adão, inimigos de Deus. Gente que odeia Deus. Gente que odeia os seus valores. Gente que odeia os seus mandamentos e o seu nome. Há um texto, meus amados irmãos, no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras, que mostra claramente o grau de ofensividade do pecado da raça humana contra Deus. E o escritor sagrado vai dizer o seguinte, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Isaías. Isaías, capítulo número 1. Veja, por meio aqui do exemplo do povo de Israel, nós podemos ter uma noção do que a raça humana fez com Deus. Veja, Isaías capítulo 1, versículo número 2
a 3. Isaías 1. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz engrandecer, mas eles se revoltaram contra mim. Olha o que eles fizeram. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Só até aí, por favor. O meu povo não entende. Preste atenção. A nação de Israel, ela foi escolhida dentre todas as nações do mundo inteiro para exemplificar como Deus se relacionaria com toda a raça humana, com todas as demais nações. A nação de Israel, ela é um espécime, um modelo, um padrão de como se daria este relacionamento de Deus com a raça humana. Entretanto, aqui está a exata representação do que a raça humana fez com Deus. Ele nos criou, nos fez seus filhos, mas nós nos revoltamos contra ele. Nós nos tornamos mais irracionais que os animais, pois o boi e o jumento conhecem o seu dono, mas nós, seres humanos, não conhecemos o nosso Criador, não reconhecemos quem nos criou, nós o rejeitamos, o trocamos por fontes temporárias, colocamos no lugar da sua palavra argumentos científicos, sociológicos, filosóficos, a fim de confortar uma vida pecaminosa. Nos tornamos, por natureza, pecadores inveterados, peritos transgressores da lei de Deus, amantes das trevas, do mal, da desobediência, rebeldes, malfeitores, alienados e sem discernimento dos valores de Deus. Nós perdemos toda a percepção espiritual. Perdemos o discernimento espiritual. Antes do dilúvio, veja o que Deus disse. Gênesis 6:5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração do homem era continuamente mal. Isso foi antes do dilúvio. Depois do dilúvio, ouça o que Deus disse. Gênesis 8:21. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Isso já foi depois do dilúvio. Em Jeremias capítulo 13, versículo 23, escute. Deus disse: será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Agora veja em Efésios capítulo 2, apenas escute e ouça, verso 1 a 3, olha o que Paulo diz. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, e nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Perceba, essa é a posição que a gente ocupa quando a gente está fora de Cristo, fora da pessoa de Cristo. Nós estamos mortos em transgressões e pecados, somos taxados como filhos da desobediência, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, filhos da ira por natureza, agindo diuturnamente com ofensividade contra Deus e sua palavra. E isso é grave. É grave. Por que o mundo está como está?
Por que que tudo vai de mal a pior? Por que que quando a gente acha que as coisas vão começar a melhorar, aí é que começa a degringolar, começa a andar para trás mais ainda, começa a afundar mais ainda? Por quê? E eu respondo: pecado. Pecado. O pecado é a razão, é a nossa depravação total, é o nosso coração maligno agindo nos quatro cantos da terra, rejeitando a vontade de Deus e abraçando tudo o que satisfaz a nossa carne. Pecado, essa é a razão por que o mundo está indo de mal a pior. Pecado. Mas você não pode dizer isso, você não pode, porque isso é ofensivo ao pecador. O pecador prefere dizer que ele é vítima da sociedade, que ele é vítima do governo, que ele é vítima de alguém. Ele nunca aceita ser a causa de todos os males deste mundo. Ele nunca aceita. Ele tem sempre uma respostinha pronta. É a mulher, é o marido, é o filho, é o vizinho, é o parente fulano de tal, é o desemprego, é isso, é aquilo. Mas ele nunca olha para ele. Ele nunca aceita ser ele a razão do caos que está este mundo, a vida em si, de um modo geral. Por exemplo, foi criada no Brasil a lei número 13.104/15, que torna o feminicídio um homicídio qualificado. Essa lei tem por propósito fazer com que o número de mortes de assassinato de mulheres diminuísse. Porém, o resultado foi que o ano de 2023 ainda não acabou e o número de feminicídio já é maior do que o do ano passado. Por quê? Por qual razão? Qual o sentido disso? Por todos os lados, irmãos, queremos consertar este mundo. Por todos os lados, criamos comissões, preparamos seminários, opinamos nas redes sociais, organizamos marchas, organizamos enquetes, batemos panela na hora do jornal. Todavia, nunca tocamos na raiz do problema. Nunca vamos na fonte. Por um instante hoje à noite, olhe para tudo que está acontecendo no mundo agora. Pense em tudo que está acontecendo nesse mundo agora. Veja as notícias de guerra. Veja a corrupção política. A injustiça do judiciário. Os grupos terroristas. O comércio de drogas. Destruindo famílias inteiras. Homicídios, adultérios, imoralidades, furtos e tudo mais. Pergunto, de onde vocês acham que vem tudo isso? Qual a raiz, qual a fonte, qual o nascedouro? Qual o nascedouro? E em Marcos capítulo 7, verso 21 e 23 a 23, Jesus respondeu: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contamina a pessoa. Sim, sim e sim. Jesus está falando de mim e de você. Jesus está falando de nós, que vem de dentro de nós. Aí eu pergunto aos irmãos, vocês não concordam que tudo isso que a gente está vendo mundo afora são ofensas a Deus? Ofensas graves a Deus. Ofensas graves ao nosso Criador santo e perfeito. João Calvino disse o seguinte: o homem peca com o consentimento de uma vontade pronta e disposta. A vontade do homem para pecar está sempre pronta e disposta. Francis Schaeffer, um escritor
muito famoso no século XX, disse, abre aspas, nós pecamos deliberadamente contra o Santo de Deus. É por isso que a nossa situação é desesperadora. Ele prossegue. O problema não está na quantidade de pecados que praticamos, mas em quem ofendemos. Ou a quem ofendemos. Nós pecamos contra um Deus infinitamente santo, que realmente existe. E a partir do momento em que pecamos contra um Deus infinitamente santo, que realmente existe, o nosso pecado é infinito. Fecha aspas. Infinito. É nesta categoria, meus irmãos, que a gente deve começar abordando a paixão de Cristo. É que ela aponta não para nós como os bebelôs de Deus, o qual enviou seu Filho para salvar. A paixão de Cristo, em primeiro lugar, aponta para a gravidade do nosso pecado. A gravidade do pecado do nosso coração. Do quanto somos ofensivos a Deus. Em nossos pensamentos. Em nossas intenções malignas. Em nossas motivações malignas. Em nossas ações perversas. Enquanto nós somos ofensivos a Deus, o Natal aponta para o nosso pecado. Segundo lugar, a paixão de Cristo aponta para a assombrosa ira de Deus. A assombrosa ira de Deus. O pecado de Adão, ele não podia ficar impune. A ira de Deus foi despertada. A honra de Deus foi ferida e precisava ser vingada. Vingada. O homem passou então a ser banido da presença de Deus. Ele foi banido da presença de Deus e passou então a viver longe de Deus e sofrer a morte, não apenas temporariamente, mas eternamente. Eternamente. Pastor, por que Deus se irou e baniu o homem da sua presença? Por quê? E a resposta é, por causa da sua santidade. Por causa da sua santidade. Deus é infinitamente santo. Deus é eternamente santo. Em Levítico, capítulo 19, versículo 2, está escrito: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, Deus de vocês, sou santo. Em Isaías capítulo 6, os anjos voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Em Abacuque capítulo 1 está escrito que o Senhor é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Tão puro de olhos que não pode contemplar a perversidade. Portanto, santidade é um dos atributos de Deus. E como efeito desse atributo, a ira de Deus é a expressão máxima de sua intolerância ao pecado, ao mal, à iniquidade e à transgressão de sua lei. Em 1 João, capítulo número 3, versículo número 4, 1 João 3, versículo número 4, diz assim o texto sagrado. 1 João 3, versículo número 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão
da lei. Perceba, Adão, ele transgrediu a lei. Quando Adão desobedece, vocês estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir? Então vamos lá. Quando Adão desobedece a Deus lá no Éden, Adão transgride a lei de Deus. Transgride a lei do Senhor. Mas nós também transgredimos. Nós também transgredimos quando a gente age contrário aos 10 mandamentos de Deus. Aos 10 mandamentos. Veja, 10 mandamentos. Eu não estou falando que você precisa agir, cumprir apenas 9, ou cumprir apenas 8, ou apenas 7. Não. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que cumprir os 10. Os 10 mandamentos. Então, quando a gente quebra um dos 10 mandamentos, nós estamos acumulando ira divina sobre as nossas cabeças. Ira divina. Ou seja, por causa dos nossos pecados, a ira de Deus, que é a expressão máxima de sua justiça, se acende no céu contra nós e nos torna réus de condenação eterna. Réus, indignos de qualquer ato de misericórdia ou graça, recebendo por salário do pecado a morte. No Salmo 7, versículo 11 a 13, o salmista escreveu o seguinte: ouça, Deus é justo juiz, Deus sente indignação todos os dias. Todos os dias Deus sente indignação contra o nosso pecado. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais. Fez as suas setas inflamadas. O arco de Deus já está preparado. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo disse: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. Em Efésios capítulo 5, versículo número 6, o apóstolo escreveu: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Em outras palavras, por causa do pecado de Adão, nascemos todos debaixo da ira de Deus, fomos feitos filhos da desobediência. Não há gênero neutro nessa questão. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Nós não gozamos mais do seu favor especial enquanto estivermos fora da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que em João capítulo 3, versículo 36 está escrito: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Perceba o termo, permanece. Esse termo permanece está no tempo presente. É algo que paira sobre a sua cabeça. É como a espada de Damocles. Sabe, já ouviu falar da espada de Damocles? Se não, está aí um ótimo tema de pesquisa. É como a espada de Damocles, amarrada sobre a sua cabeça por um fio de cabelo. Um fio de cabelo. De modo que o homem só tem duas opções: ou ele crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou ele permanece e enfrenta Deus com toda a sua ira e com toda a sua fúria. Com toda a sua ira e com toda a sua fúria. Eu pergunto, você está disposto a enfrentar Deus com toda a sua fúria e com toda a sua ira? Você está disposto a enfrentar, a entrar em rota de colisão com Deus?
com toda a ira dele e com toda a sua fúria? O arco de Deus, disse o salmista, já está armado. Já está armado. E a qualquer momento, a flecha do Altíssimo será disparada contra você. A qualquer momento. E você então estará face a face com o justo juiz para todo sempre. E ali não haverá mais misericórdia. Não haverá mais misericórdia. Jonathan Edwards descreveu um pouco do que será a ira sem misericórdia de Deus sobre aqueles que enfrentarão Deus um dia. Ele descreveu numa linguagem humana a fim de que possamos entender, porque eu creio que será bem pior do que isso que ele disse aqui. Mas ele descreveu como será a ira sem misericórdia de Deus sobre aqueles que morrem sem Cristo. E ele diz assim, abre aspas, pensem bem vocês que estão aqui agora e que permanecem em estado pecaminoso. O fato de Deus vir a efetivar o furor da sua ira torna implícito que ele infligirá esse castigo sem compaixão. Quando Deus olhar a indescritível aflição do seu estado e vir como seus tormentos são absolutamente desproporcionais às suas forças e como suas pobres almas estão esmagadas, imersas em trevas, não terá compaixão de vocês. Não irá deter a execução de sua ira ou de forma alguma tornar mais leve a sua mão. Nessa hora, Deus não usará de misericórdia para com vocês, nem conterá seu vento impetuoso. Ele não terá consideração com o seu bem-estar e nem irá evitar que vocês sofram. Na verdade, fará com que sofram na medida exata que sua rigorosa justiça vier a requerer. Nada será modificado só pelo fato de ser difícil para vocês. Por isso, citando Ezequiel 8,18, ele diz, por isso, também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei. Ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Fecha aspas. Quando Deus vier com a sua ira, Deus não terá uma gota de compaixão. Eu pergunto, você está disposto a enfrentar essa ira? Você que se faz de surdo ao compromisso do reino de Deus, você está disposto a enfrentar essa ira? Você que se faz de surdo à palavra de Deus, você está disposto a enfrentar essa ira? Você que se faz de surdo às convocações que o Evangelho vem fazendo ao seu coração, domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo, para você viver para Cristo de toda a sua alma, eu pergunto, você está disposto a enfrentar Deus com toda a sua ira? Você não é obrigado a enfrentar a ira de Deus. Você não é obrigado a permanecer debaixo dela. Você pode escapar, pode se livrar. Por quê, pastor? Porque alguém já suportou essa ira eterna para que você não tenha necessidade de enfrentá-la. E tudo o que você deve fazer é isso, crer de todo o seu coração no Senhor e viver para Ele até o último dia da sua vida. Até o último dia. O escape dessa ira é se render ao senhorio de Cristo, é submeter-se a Ele, confessá-lo com sua boca e crer em seu coração que Ele é o Filho de Deus e que sofreu a cruz a fim de livrá-lo. Por isso que em Romanos capítulo 5, versículo 9,
O apóstolo diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Cada minuto de zombaria, cada cuspida que nosso Senhor levou, cada chicotada em seus lombos, cada espinho perfurando o seu crânio, cada prego perfurando a sua carne, esmagando os seus ossos, tudo isso era a ira de Deus sendo despejada sobre Cristo por causa dos nossos pecados. E você vive um cristianismo meia boca, meia sola, sem compromisso, sem vida. Porque lá estava a ira de Deus no Calvário, esmagando a cabeça do seu filho. É para isso que a paixão de Cristo aponta. Por isso que rejeitar o amor de Deus é terrível, é gravíssimo. Portanto, a paixão de Cristo aponta para a gravidade dos nossos pecados e aponta para a ira de Deus contra esses pecados. Mas em terceiro lugar, a paixão de Cristo aponta para a magnitude do amor de Deus. A magnitude, a grandeza, a infinitude, a maravilha do amor de Deus. Assim como Deus não tinha nenhuma obrigação de nos criar, Deus também não tinha nenhuma obrigação de nos providenciar a salvação da sua ira. Todavia, por amor, Ele nos proveu salvação. Salvação esta que custou muito caro a Ele próprio. Muito caro. Pois foi com o sangue precioso do seu único filho que Ele proveu esta salvação. Em João capítulo 3, verso 16, lemos e conhecemos o texto que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 também diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Em Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, o apóstolo Paulo disse, ouça: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Pela graça. Veja, todos esses textos apontam para a magnitude do amor de Deus, salvando pecadores inveterados, feito eu e você. Pecadores inveterados, feito nós. Se Ele não nos amasse com amor eterno, jamais escaparíamos da ira eterna. Porque Ele nos amou com amor eterno. Quando o anjo apareceu a Maria, em Mateus capítulo de número 1, quando ele apareceu a José, porque José queria mandá-la embora quando ela se achou grávida do Espírito Santo. Então o anjo apareceu a José e disse que não a mandasse embora, porque ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso é o Evangelho. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Primeira pergunta: como ele salvará o seu povo dos pecados deles? Como? Segundo aos Coríntios 5, 21,
Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como vai salvar o seu povo? Assumindo o nosso lugar de culpados. De culpados. Segunda pergunta: quem é esse povo? Quem é esse povo? João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, aliás, 1,12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O povo aqui é todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que põe somente nele a confiança de escapar da ira de Deus, que é batizado pelo Espírito Santo no corpo da sua igreja. Esse homem, essa mulher faz parte do povo qual Cristo veio salvar da culpa e da tirania do pecado. Deixe-me perguntar: você já entrou nesse povo? Você tem convicção de que está dentro desse povo? De que pertence a esse povo? De que de fato seu coração está alinhado com o coração desse povo? Você tem absoluta certeza disso? Você já foi liberto da tirania do pecado? Você já se sente de fato perdoado da culpa do seu pecado? Na queda de Adão no Éden, Deus prometeu a Adão que um dia no futuro, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Em outras palavras, um dia no futuro, a santidade de Deus seria vingada, porque nasceria um homem que pagaria um preço de sangue para satisfazer a plena justiça de Deus. Pois bem, a semente da mulher era Cristo, nosso Senhor, que foi o Salvador prometido, que faria plena justiça à honra de Deus, à honra santa de Deus. E ao mesmo tempo, e é aqui onde está a grandeza da salvação e do amor de Deus, é que ao mesmo tempo, Cristo decidiu soberanamente resgatar alguns desse lamaçal de pecado e chamá-los de seu povo. Que coisa magnífica, irmãos, temos aqui. Isso é para glorificar de pé. O fato de que todos nós estávamos afundados no pecado, no lamaçal do pecado. E Cristo olhou para nós e disse: você e você, venham. E todos que de fato eram suas ovelhas, ao ouvir a sua voz, seguiram o bom pastor. Aliás, seguem ao bom pastor. Lá estávamos nós afundados e ele foi lá nos resgatar. Por isso que em Tito, capítulo 2, versículo 14, está escrito: ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Um povo exclusivamente seu. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Paulo disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em outras palavras, era para eu e você estar lá naquela cruz. O Calvário era nosso. O Calvário era para nós. O Calvário era meu e era seu. O pecado, a dívida nossa. Mas ele assumiu a nossa culpa na cruz, se fez maldito no madeiro. A promissória de dívida que tínhamos no céu foi cravada na cruz, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz, portanto, somente um amor eterno poderia resgatar
os homens de uma condenação eterna. A cruz que era minha, ele tomou para si. A cruz que era minha, ele tomou para si. Não porque eu mereço, mas por puro e incondicional amor. Incondicional amor. Ouça, nenhum homem que crê de todo o coração nestas verdades bíblicas se arrepende disso na hora da morte. Nenhum homem que crê no amor de Deus e que confia no sangue de Cristo se arrepende disso na hora da morte. Absolutamente nenhum. Essas verdades são o porto seguro do coração do crente. O porto seguro. Em Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo disse: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Alguém postou no Instagram assim, sempre aparece, né? De vez em quando lá está aparecendo lá. Ainda esta semana Deus vai te surpreender. Se você crê, então curte e compartilha. Já viu isso? Aí eu comentei logo embaixo: pois Deus me surpreende todo dia, quando me faz acordar crente em seu Filho, mesmo sabendo que pecarei contra Ele nesse dia, e que minha alma o ferirá, e que meu pecado chegará ao seu trono, como um cheiro horrível. Mesmo assim, por amor, Ele me faz acordar diariamente, e me toma pela mão, e me levanta, e me sustenta, e me suporta pacientemente, e me diz em sua palavra que me ama. Isso é surpreendente, irmãos. É surpreendente o Senhor nos amar diariamente. É surpreendente Deus ainda não ter lançado eu e você no inferno. É surpreendente. Eu pergunto, você não fica surpreso com o fato de Deus lhe acordar todas as manhãs, mesmo sabendo que você vai pecar contra Ele naquele dia, que você vai feri-lo com suas palavras, que você vai machucá-lo com intenções malignas do seu coração, que você vai cuspir na cruz dele mais uma vez, por causa dos seus pecados? Não surpreende você, pecador? Que cantemos, meus irmãos, que cantemos como cantou Johann Sebastian Bach, quando compôs a Paixão de São João, dizendo: graças ao teu cativeiro, Filho de Deus, recobramos nós a liberdade. A tua prisão é o trono da graça, o lugar da liberdade para todos os piedosos. Pois se não tivesse aceitado a escravidão, a nossa duraria eternamente. A nossa duraria eternamente. Qual é o teu conforto na vida e na morte? Esta é a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. Qual é o teu conforto na vida e na morte? E a resposta à pergunta é essa: o meu único conforto é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço de corpo e alma na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o meu coração. Glória a Deus. Quem é o seu conforto na vida e na morte? Cristo é o conforto do crente fiel.
Cristo é o conforto de quando aquela noite escura da alma chegar. Cristo brilhará firmemente como a luz eterna do crente por toda a eternidade. Cristo é o nosso conforto, irmãos, que maravilha. Que maravilha o fato de eu amá-lo porque Ele me amou primeiro, porque Ele me cativou primeiro, porque Ele me buscou primeiro, porque Ele foi atrás de mim e estendeu a sua bondosa mão em minha direção. Eu pergunto, será se você pode afirmar que Cristo é o seu conforto na vida e na morte? Será se você pode? Para encerrar, permita-me ler apenas 3 versículos, eu peço apenas que vocês ouçam. João 3, 14 e 15. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E em João 12, 32 está escrito: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E em Jeremias 31, 3 estava profetizado: com amor eterno eu te amei, por isso com bondade eu te atraí. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos e coloque sua vida diante do Senhor. E agradeça, em primeiro lugar, agradeça pela grandeza e pela magnitude do amor dele para com a sua vida, da misericórdia dele para com a sua alma, para com a misericórdia e a graça dele para com o seu coração. Fale com ele agora. Aplique essa mensagem à sua alma. Imagine tudo que ele passou por causa do seu pecado e para lhe livrar da ira poderosa de Deus no Calvário. As cuspidas, a zombaria, os soldados zombando dele, rasgando as suas vestes, furando o seu lado com uma lança. E ele tão somente dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Agradeça a ele por ele ter feito você acordar por mais um dia crente.